Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. No vídeo de hoje vamos dar continuidade à leitura do esquema elétrico do televisor Toshiba Chassis SL11, onde nós estávamos no circuito de polarização do tubo, que é aquele circuito que tem que fornecer as tensões corretas para o funcionamento do tubo de imagem. Aqui nós temos o CI UOC, que é o CI principal do televisor. Ele é dividido em duas partes. Ele tem a parte do microcontrolador, que controla o funcionamento da TV, e a parte do processador geral, que é onde estão os circuitos de iluminância, cor, horizontal, vertical, sincronismo, som e por aí vai. Da parte do processador geral, tem três pinos aqui por onde saem os sinais RGB. O que são os sinais RGB? As três cores com a luminância, já com o sinal preto e branco junto. Tá, pessoal? Vermelho sai pelo pino 15, o verde sai pelo 14 e o azul sai pelo 13. Esses três sinais vão entrar... esse daqui é um artifício para o esquema elétrico. Isso aqui se chama linha mestra. Entre os três fios aqui, daí a linha mestra, entra um terra também, ó. A linha mestra vai para outro ponto do esquema, ó. Daqui os sinais saem de novo da linha mestra. Na verdade, na placa do televisor são três trilhas independentes. Só que no esquema elétrico é uma trilha só, que é para simplificar o desenho, para não ter que fazer um monte de trilha indo para cá e para lá. Então, muitos desenhistas de esquemas fazem isso. Se utilizam de artifícios para facilitar o desenho, tá? Então, os sinais vêm para cá, para esse conector aqui, que vai para a placa do tubo. 23, 22, 21. O pino 20 vai uma tensão de 9 volts para alimentar a placa do tubo também. No pino 19 é o terra. O pino 24 vai uma tensão para apagar o ponto luminoso. Isso aqui a gente vai estudar com mais detalhes num outro vídeo, tá? E aqui, ó. Aqui temos a placa do tubo. Aqui o conector, tá vendo, ó? Os três sinais RGB, cada um com a sua cor pintada. O sinal do vermelho entra na base desse transistor aqui e ele é amplificado no coletor. Ele vai fazer a tensão do coletor variar em torno de 155 volts, ou seja, uma boa variação. E essa variação grande da tensão vai ser aplicada ao catodo do tubo. Eu falei para vocês numa outra aula, num outro vídeo, que a intensidade do feixe eletrônico que passa pelas grades do tubo e chega até o fósforo depende da tensão do catodo. Quanto mais alta a tensão do catodo, menor, mais fraco é o feixe de elétrons. Quanto mais baixa for a tensão do catodo, mais forte é o feixe de elétrons. Ou seja, mais elétrons passam pelas grades. E quanto maior a tensão, menos elétrons passam pelas grades. E assim se controla a intensidade do ponto luminoso daquela cor, ou do feixe eletrônico daquela cor. Então o sinal do vermelho variando, ele faz com que o feixe eletrônico que acende os fósforos vermelhos fique mais forte, mais fraco, mais forte, mais fraco, dependendo da cena que se vai desenhar na tela. Se é uma cena que tem mais vermelho, menos vermelho ou nenhum vermelho, tá? Eu expliquei para vocês que a produção da imagem no televisor de tubo é feita através de linhas. É um feixe de elétrons que se move da esquerda para a direita e de cima para baixo. Conforme o feixe vai indo da esquerda para a direita, a intensidade dele vai variando, vai aumentando, diminuindo, para as três cores. E assim vai desenhando a imagem correspondente ao que a emissora está transmitindo, tá? Ou que o aparelho de DVD ou qualquer equipamento que esteja ligado no televisor esteja transmitindo, tá? Ou seja, o tubo tem que reproduzir a mesma imagem que o dispositivo está transmitindo. Então, o tubo faz isso variando a intensidade dos três feixes de elétrons à medida que ele vai se movendo pela tela, vai desenhando a imagem, tá? Da mesma forma, o sinal do verde e o sinal do azul. Esses transistores aqui, como eles têm que dar um bom ganho para os sinais RGB, eles são chamados de saídas RGB. Ou saída vermelha, saída verde, saída azul. Tá, pessoal? Um para cada cor. Podemos observar que esses transistores aqui têm mais ou menos a mesma tensão no coletor quando eles estão funcionando perfeitamente. Esse aqui 155, 155 e 160. E a tensão na base é mais ou menos igual também. 2.8, 2.8, 2.6. Ou seja, uma pequena diferença aqui no azul também depende das condições que foram medidas essas tensões aqui na hora que foi elaborado esse esquema elétrico, tá? Mas em geral, os coletores têm que estar mais ou menos com o mesmo valor e as bases com o mesmo valor também, tá? Mais ou menos. Pode haver uma pequena diferença de um para o outro. Inclusive,
vocês sabem como é que a gente faz para determinar se a placa do tubo está funcionando corretamente? Não é com a imagem colorida, não, é com a imagem preto e branco. Quando você retira as cores da imagem, ela tem que apresentar um preto, branco, cinza perfeito. Se ela tiver um preto, branco e cinza perfeito, significa que esse circuito todinho aqui está funcionando. Quando eu dava aula de TV na escola, que eu já falei para vocês no outro vídeo, tinha aluno que pensava que quando o televisor não tinha cor, estava preto e branco, ou seja, estava sem cor. O problema estava na placa do tubo. Mesmo eu falava para eles, não. Quando o TV está com preto e branco perfeito, o único lugar que você não vai pesquisar o defeito é na placa do tubo, porque a placa do tubo está funcionando. Se a placa do tubo não funciona, você não tem uma imagem em preto e branco. Você pode ter uma imagem amarelada, esverdeada, branca demais, pode ter uma imagem avermelhada, ou seja, de várias formas, mas preto e branco, uma imagem preto e branco você não vai ter, tá, pessoal? Inclusive, olha só, vamos supor que um desses transistores aqui, digamos o vermelho, está com a tensão diferente dos outros. Os dois aqui estão com a tensão igual e o vermelho está bem diferente. O vermelho pode estar com a tensão maior ou menor do que os outros. Se ele tiver com a tensão maior do que os outros, o catodo vermelho fica com a tensão muito alta. Sabe o que significa? Não tem feixe de elétrons para o vermelho. Daí o televisor fica com falta de vermelho. Daí você vai ver a cena ciano, um azul esverdeado. Você vai ver uma cena azul esverdeada e não vai ver os vermelhos. As cenas em vermelho, o que for de vermelho não vai aparecer. Porque a tensão no coletor do transistor do vermelho está alta, está maior. E tensão do catodo alta diminui o feixe de elétrons ou corta o feixe de elétrons. Nesse caso, cortou o feixe de elétrons. Agora, se a tensão do vermelho estiver menor do que os outros, é o contrário. O canhão do vermelho vai sair um feixe eletrônico mais forte do que os outros. Aí a tela fica toda vermelha. Tá, pessoal? Então a ideia é, se a tensão no coletor do transistor está baixa, a TV fica daquela cor. Se o vermelho estiver baixo, a TV fica vermelha. Se o verde estiver baixo, a TV fica verde. Se o azul estiver baixo, a TV fica azul. Agora, se a tensão no coletor estiver alta, por exemplo, o que tiver com a tensão alta, está faltando aquela cor. Se o vermelho estiver alta, vai faltar o vermelho na imagem. Se o verde estiver alta, vai faltar o verde. Se o azul estiver alto, vai faltar o azul. Tá, pessoal? Se os três estiverem altos, aí não vai ter trama, não vai acender a tela. Tá? Se os três estiverem acima do normal, né, tiver muito alta a tensão nos três, não vai ter trama, não vai acender a tela. Ah, mas e aí, como é que eu faço para saber se é problema relacionado com o circuito de vídeo? Não com esse circuito aqui, com o circuito de vídeo, que ele está lá no CIOC. Daí você aumenta o screen, aquele potenciômetro do flyback, ele vai acender a tela, só que vai acender sem vídeo e com linha de retraso. Tá, pessoal? Então, basicamente é assim. O transistor que tiver com a tensão baixa fica daquela cor e o que tiver com a tensão alta falta aquela cor. Pode ser defeito no transistor? Pode. Se a tensão estiver errada. Pode ser o transistor ruim. Como é que você faz para ver se é o transistor que está ruim? Testa ele a frio? Você pode testar ou pode trocar com outro. Por exemplo, a TV está toda vermelha. Eu suspeito que é o transistor. Troco com o verde. Se a TV ficar toda verde, era o transistor. Se a TV continuar vermelha, não era o transistor. Tá, pessoal? Muito bem. Tensão na base tem que estar igual. Se uma delas tiver com tensão na base diferente, bem diferente, pode ser o transistor ou pode ser o CIOC, ou seja, o circuito lá na placa do tubo, lá na placa principal. Desculpa. Pode ser defeito lá na placa principal. Tá, pessoal? Claro que pode ser algum componente aqui ligado no transistor, mas é menos comum dar problema por aqui. É mais comum dar problema lá na placa principal, o circuito de vídeo ou o CIOC que deu problema, tá? Então, basicamente, é assim que funciona a placa do tubo. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui, tem um outro detalhe, o circuito de apagamento aqui do ponto, num outro vídeo eu explico. Tem um outro detalhe aqui que é o seguinte. Um transistor desse pode entrar em curto? Pode. Agora, observem que o coletor é cerca de 150 volts, a base é 2 volts e pouco. Não é uma diferença absurda? É uma diferença absurda. Supondo que esse transistor entre em curto de coletor para base. Entrou em curto. Não tinha 155 volts aqui? Tinha. Ele vai sair na base. Porque o transistor entrou em curto, a tensão vem para cá. E sabe o que acontece se a tensão vem para cá? Adivinha para onde ela vai? Ela vai para o pino do CIOC. Adivinha o que acontece com o CIOC? Queima. Em algumas TVs tem uma proteção, quer ver só?
A proteção são esses diodos Zener aqui, ó, de 12 volts, tá vendo? 3 diodos Zener indo de cada pino de saída do OC para o terra. É a proteção. Se o transistor de saída lá de uma cor entrar em curto e aparecer aqueles 150 volts aqui, o Zener entra em curto e mata ela. Mata essa tensão para não queimar o OC. Só que no caso dessa TV, tá vendo? Tá open, 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 open. Ou seja, tá faltando esses diodos aqui, ó. Ele não tá sendo usado nessa TV. Claro que em condições normais esses diodos aqui não fazem nada. Agora, se um transistor lá da placa do tubo entrar em curto, que pode acontecer, não é uma coisa tão comum assim de acontecer, mas pode acontecer, ela acaba levando embora junto o CI, o OC, caso não tenha esta proteção. Beleza, pessoal? Então, se vocês gostaram do vídeo, dê um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Sejam educados nos comentários. Espero vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, meu muito obrigado. Até a próxima.